Tinha 7 anos de idade quando mudamos para a casa de meus avós, que meses antes haviam morrido praticamente juntos, depois de mais de 60 anos de casados. A casa agora era responsabilidade de meu pai, que não se sentiu à vontade para vendê-la, como havia planejado durante as longas caminhadas que fazia pela manhã e que dizia refrescar a memória. Embora ele tivesse nascido e passado a infância ali, não parecia guardar nenhuma saudade dessa época. A casa talvez fosse de 1945 e a expressão antiga se mostrava bastante generosa com o lugar. Em poucas palavras, a casa era mal cuidada e caindo aos pedaços, e isso porque meus avós detestavam aquela gente estranha andando de um lado para o outro, fazendo qualquer tipo de reparo. Aliás, pelo que soube depois, meus avós detestavam qualquer tipo de pessoa. Preferiam conviver com telhas quebradas, cupins devoradores de móveis, blackouts constantes e falta d'água. Isso porque tanto a fiação quanto o encanamento da velha casa eram consideradas peças de museu, inúteis e até mesmo perigosas. Tanto que um engenheiro contratado pelo meu pai naqueles dias condenou toda a estrutura, o que fez suas mãos coçarem a cabeça, desesperado com a conta dos reparos e manutenções. Acredito que ele tenha pensado mais uma vez em vender a casa, mas não havia comprador que quisesse o lugar decrépito e caindo aos pedaços. Tantos anos depois, soube que meu pai, nessa época, estava afundado num lamaçal de dívidas. Soube ainda que ele teve que lidar com uma ex-funcionária do escritório que acusava o chefe de assédio moral e sexual. Isso era um entre tantos problemas. Claro que na época levava minha vida de criança como outra qualquer, sem ficar por aí pensando nas dores de cabeça dos pais. Nenhuma criança presta atenção nisso. É certo que não lembro de muita coisa da casa naquela época, mas posso dizer que às vezes, como se a memória tivesse um interruptor que pudesse ligar e desligar a seu bel prazer, me mostrava claramente um longo corredor que passava pela cozinha, pela copa e pelo banheiro, mas que continuava uns 10 passos e no fim dele uma porta, cujas camadas de uma tinta cinza desbotada formavam imagens de monstros grotescos, quase sempre de olhos arregalados, bocas debochadas e garras afiadas, alguns em posição de ataque, outros em fuga. Ao olhar de relance e me dar conta das terríveis imagens que haviam se formado no curioso degradê de tons acinzentados, corria para me esconder atrás do sofá, como se a distância pudesse me salvar daquela obra de arte maligna e que hoje, entendo, fora criada pela minha própria imaginação. Meu pai, uma vez, vendo que eu não me aproximava daquela porta, e talvez porque sabia o que eu sentia, me trouxe até o lugar e disse que era a porta do porão. E lá embaixo havia encanamentos antigos, móveis velhos e máquinas enferrujadas de épocas passadas, quando o mesmo porão fora utilizado como uma fabriqueta de armários modulados e que eu deveria ficar bem longe dali. Acho que por instantes ele viu as mesmas imagens repulsivas que eu, pois foi até o quarto e voltou com uma espátula e com ela arrancou toda a pintura velha, deixando a porta com o mesmo aspecto rústico, porém na sua cor de madeira original. O tempo passou e por algum motivo esqueci da primeira impressão que tive do porão. Meu pai, certa vez, vendo que eu estava mais velho, me fez descer as escadas e conferir por mim mesmo que era um espaço sem muitos atrativos, só mesmo aquela quantidade enorme de armários desmontados, empilhados num canto e que ele daria um sumiço quanto antes. Disse mais, que dali a mais um tempo teriam dinheiro para reformar o porão e talvez conseguissem transformar aquele lugar num salão de TV.
Ali tive certeza que ele e minha mãe já me consideravam esperto o suficiente para não ter medo de nada que não fosse o encanamento em constante reparo e as farpas das ripas de madeira e as ferragens enegrecidas. Estava contente com essa nova fase e ela se confirmou quando meus pais foram num jantar com o chefe dele e me deixaram em casa. Depois de algumas considerações e advertências, eles saíram, não sem antes minha mãe me chamar de o homem da casa. Nunca tinha pensado desse jeito antes. Talvez eu, um dia, tivesse que lidar com todos os problemas de encanamento e fiação elétrica que meu pai lidava durante todos aqueles anos. Ou talvez fizesse o que ele não fez, ou seja, vender a casa de qualquer modo e pagar as dívidas. Depois que eles saíram, deitei no sofá com um saco de pipocas e adormeci vendo um seriado de mistério meio sem graça. Acordei assustado e já devia ser muito tarde. Meus pais ainda não tinham voltado do jantar. Decidi fazer um lanche e me senti realmente o dono da casa. Cruzei o corredor e virei à cozinha, mas quando estava tirando o queijo e a manteiga da geladeira, tive a impressão de ter visto alguma coisa anormal. Era como se uma imagem fosse capturada pelo inconsciente e ficasse martelando em sua cabeça até você lhe dar alguma atenção. Larguei tudo em cima da mesa, da copa e voltei até o corredor. Lá estava ela, a porta do porão totalmente aberta. Minha reação foi imediata. Sou o homem da casa e esse assunto do porão estava ultrapassado. Agora, com 12 anos, não me deixaria mais levar por essa imaginação infantil. Meu pai deve ter deixado a porta aberta por algum descuido, mas não tinha problema. Iria até lá calmamente como o homem da casa e fecharia a porta do porão. Caminhei decidido a fazer exatamente o que tinha planejado. No entanto, à medida que chegava mais perto, a escadaria que levava para baixo parecia se mostrar como os dentes de um cão raivoso, e vi que lá embaixo um vulto passou de um lado para o outro. Não me perguntem como posso ter visto um vulto se não havia luz o suficiente, mas o fato é que ele passou novamente e percebi seu movimento em contraste com o pouco de luz que o corredor jogava lá embaixo. Era como se alguém brincasse de gangorra ali, subindo e descendo e subindo novamente. Fechei os olhos e lembrei da minha mãe dizendo que eu era o homem da casa. Quando dei por mim, tinha acionado o interruptor que disparou uma centelha de luz muito fraca no salão de baixo. E mesmo assim, desse jeito, comecei a descer as escadas, decidido acima de tudo a provar para mim mesmo que não havia nada ali a temer. Tinha declarado guerra à minha imaginação e não estava disposto a voltar atrás por nada. O vulto que se cuide, porque o homem da casa chegou. Depois do último degrau, me sentia realmente muito melhor. Era como ganhar um prêmio de honra ao mérito por bravura e coragem extrema. Olhei em volta, orgulhoso por ter vencido definitivamente minha imaginação. O porão era exatamente como da última vez que estive ali com meu pai. Satisfeito e decidido a subir e continuar meu lanche, cheguei ao primeiro degrau. Foi então que ouvi um gemido, como que um pedido de socorro. Vinha de algum lugar atrás daqueles móveis velhos, onde nem a luz do teto conseguia iluminar. Tentei empurrar um armário que fez um estalido como se a madeira tivesse rachado ao meio. Foi então que o gemido se transformou em pequenos gritos abafados, pelo que julguei ser alguém amordaçado. Mas isso era loucura. E eu era criança demais para ser louco. Será que existem crianças doentes mentais? De uma forma ou de outra, os gritos abafados vinham dali, e me aproximei rápido no início, depois em saltos lentos, quanto mais perto ficava. Mas antes mesmo de chegar lá, fui surpreendido por uma mulher de cabelos ruivos empastados de sujeira, a boca amordaçada, os olhos em aguda aflição, como se me implorassem ajuda o mais rápido possível. Seu rosto emoldurado pelos móveis velhos que serviam como prisão. No segundo seguinte, ela caiu para trás como se tivesse perdido as forças, da mesma forma que eu caí de costas, as pernas descontroladas, procurando algo que pudesse se apoiar e fugir o mais rápido possível.
Subi as escadas correndo e só parei quando fui pego pelo braço por alguém que me puxou furiosamente para o lado. Era meu pai. Talvez não tenha me dado conta, mas estava gritando feito um louco e só consegui parar de chorar quando ele me abraçou. Apontei para ele o porão e disse que havia uma mulher lá embaixo. Minha mãe me abraçou enquanto ele pedia que me tirasse dali. Minha mãe me levou para o quarto e ficou comigo até que ele voltasse. Meu pai, ainda com a roupa que haviam retornado do jantar, sentou-se na cama ao meu lado e respirou fundo. Você encontrou a mulher? Perguntei com a respiração em suspenso. Ele deu como resposta um sorriso enigmático. Disse que não havia nada no porão, a não ser o de sempre. Minha mãe achou que era hora de me dar algum calmante, talvez aquele que o médico havia passado meses antes e que ela evitava a todo custo. Vi que os dois concordaram, acenando a cabeça um para o outro. Quando acordei no dia seguinte, já não tinha certeza se aquilo foi um sonho ou realidade. Meu pai surgiu logo depois com alguma coisa dentro de uma caixa. Quando abriu, vi que era o filhote de um gato. Ele miou para mim. Foi isso que você viu no porão ontem, meu pai disse. Ficou esperando a minha aprovação, ao mesmo tempo que minha mãe surgiu com um prato de mingau quente nas mãos e perguntou: onde está o homem da casa? Meu pai tirou o filhote e colocou no meu colo. Acho que você deve ficar com ele. Passei 2 semanas frequentando um psicólogo amigo do meu pai, mas foi por pouco tempo. Meu pai decidiu vender a casa e mudamos para outra cidade. Ele me disse que tinha sido promovido no trabalho e que não íamos mais nos preocupar com dinheiro. Nunca mais. Lembro que no carro, durante a viagem, perguntei para o meu pai: qual o seu trabalho mesmo? Ele disse que era advogado e que, se eu quisesse, ele me ensinaria tudo sobre a advocacia um dia, se eu quisesse. Minha mãe eu sabia que era enfermeira, porque vi uma injeção na cozinha um dia. O gato me arranhou enquanto miava. Engraçado que o miado não se parecia nada com aquele gemido no porão.